Olá, meu nome é Aline Regis, faço parte do Clube de Livro da Comunidade de Mulheres Intelectualmente Ativas e estou aqui hoje no nosso canal do YouTube Mulher Intelectual Lê para trazer o resumo de um dos nossos livros lidos para você. E o livro é Felicidade, Modos de Usar, de Cortella, Karnal e Pondé. Vamos lá saber o que esses autores dizem sobre felicidade? Mas antes, eu queria dizer que esse vídeo não chegou na sua mão por acaso. Esse vídeo não chegou até você por forças das circunstâncias. Esse vídeo chegou até você porque existe um propósito dele acontecer. Esse é o seu ano e chega de desculpas em relação à leitura. Se você é uma mulher que é muito ocupada, se você é uma mulher que tem sono com a leitura, se você é uma mulher que não tem tempo para ler, então esse vídeo é para você. Se você não tem tempo de ler, acha cansativa a leitura ou tem dificuldade em abrir um livro e ler um livro todo, então que você pelo menos consuma essa leitura através dos resumos de livros de vídeos, a partir de vídeos. O vídeo ele pode ser uma ferramenta para que você extraia a ideia-chave daquele livro, coloque em prática hoje e tenha resultados imediatos. Então a ideia é o que aquele livro trouxe de uma ideia chave que eu preciso colocar em prática agora para que isso gere transformação, isso gere mudança. Então, se você não consegue consumir a leitura a partir de livros físicos ou livros digitais, que você pelo menos tenha esse conhecimento através dos vídeos trazidos aqui no nosso canal do YouTube. Então, se essa é a tua ideia, assiste esse vídeo até o final para que você extraia uma mensagem-chave para ser colocada em prática hoje para que você tenha resultados práticos na sua vida. Então, trazendo o nosso livro desse vídeo, que é o Felicidade, Modo de Usar, ele foi escrito por autores renomados como Cortella, Karnal e Pondé, e eu vou trazer a visão de cada um deles, extraído do próprio livro, para que você possa refletir e analisar. E aqui eu trago também algumas dicas de livros escritos por esses mesmos autores, para caso você queira se aprofundar, você se identificou com a visão de algum deles e gostaria de aprofundar essa leitura, ou quem sabe até segui-los e assistir outros vídeos dele, então fique à vontade para poder acessar essas informações. Então, do Cortella, existe o livro Por que Fazemos o que Fazemos? Viver em Paz para Morrer em Paz, A Sorte Segue a Coragem, O Melhor do Cortella, Trilhas do Pensar, Trilhas do Saber. Do Karnal nós temos o Crer ou Não Crer e o Dilema do Porco-Espinho. E do Pondé, A Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos, Espiritualidade para Corajosos e Como Aprendi a Pensar. Então aqui são alguns livros, algumas obras desses referidos autores, para caso você se identifique ou gostaria de algum desses livros pelo tema, pelo título te chamou a atenção, você pode comprar esse livro e ler para que você possa se aprofundar nessas temáticas, tá? Mas antes de trazer a visão de cada um dos autores, eu queria trazer o que o prefácio de Clóvis de Barros Filho trouxe. Então, o prefácio, escrito por Clóvis de Barros Filho, traz a seguinte visão do mesmo sobre o que é felicidade. Felicidade está por trás de tudo que fazemos e pensamos. Todas as decisões que tomamos, tudo que fazemos, escolhemos fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, dizer ou não dizer, tudo é buscando a felicidade. Tudo que nós fazemos é para buscar a felicidade e nos distanciar da frustração. Tem valor desvinculado, incondicional, independente em si mesmo. O objetivo da esperança é sempre o real desejado. Então, a felicidade é o que todos nós buscamos. E nós vamos ver a visão agora de cada um desses autores sobre o que é felicidade. Na visão do Cortella, felicidade não é o lugar aonde você chega. Felicidade é um horizonte. E, obviamente, por ser um horizonte, inatingível como uma circunstância de permanência. Para o Cortella, não é um lugar a se chegar. Não se chega na felicidade. É um estado. Se está em estado de felicidade. É algo circunstancial. E é uma permanência de felicidade em si mesmo.
Não é um ponto futuro. A felicidade é um desejo permanente, se busca permanentemente pela felicidade. Mas é uma circunstância provisória. Não se está plenamente feliz o tempo todo. Um momento de vibração intensa da vida no qual você se coloca, inclusive com a compreensão de naquele momento já poderia morrer. Então, na visão do Cortella, o momento de felicidade é um êxtase tão intenso que você tem aquela visão, pronto, agora eu posso morrer porque eu alcancei a completa felicidade, eu alcancei o que eu busco, eu alcancei o estado de felicidade. Então, para o Cortella, é um estado e não um ponto a se chegar. Então, o Cortella ele traz na escrita do texto dele uma passagem de Alexandre Pope que diz o seguinte: algumas pessoas nunca saberão tudo, porque entendem tudo muito depressa. Aqui ele traz o quão superficial hoje as pessoas estão em relação ao conhecimento, o quão as pessoas não se debruçam mais sobre as conversas, sobre o conhecimento, sobre a felicidade, sobre os sentimentos, sobre as emoções. As pessoas estão cada vez mais superficiais, estão cada vez mais não degustam mais, não se aprofundam mais em nada. Elas querem tudo muito rápido, muito depressa, muito instantâneo e não aproveitam o bem-estar da profundidade de nada. Então as pessoas estão cada vez mais superficiais e estão buscando tudo muito depressa. E por isso ele traz essa frase de Alexandre Pope. E ainda na visão do Cortella, nem toda pessoa corajosa, isto é, aquela que tem a capacidade de enfrentar os seus medos, se torna feliz apenas por ser corajosa. Essa ideia de coragem não é, olha como eu sou bom, mas olha como eu não sou covarde em relação a alguma coisa. E isso felicita, isso traz felicidade. Ou seja, nos desafiar, sair da zona de conforto, fazer algo difícil, se colocar numa posição de desconforto, de desafio, traz felicidade, porque traz superação, traz a ideia de que eu consigo, eu vou fazer, eu vou superar. Claro que não deixa feliz o tempo todo, mas quando deixa, deixa por inteiro. É como você alcançar algo que você se desafiou para fazer. Se você não sabia, não era feliz, porque a felicidade tem a ver com consciência da própria felicidade. A ignorância não é feliz. Então, quando se está feliz, quando se é feliz, sabe-se que é feliz, na visão do Cortella. Você alcança a felicidade quando aquela felicidade é algo que você gostaria de alcançar. E não por ignorância, não eu cheguei na felicidade por acaso, mas você alcança essa felicidade porque você busca ela, na visão do Cortella. Já na visão do Pondé, ele traz a seguinte reflexão: quais qualidades e características podem fazer parte de uma vida feliz? Porque o que é felicidade para você pode não ser felicidade para mim. A felicidade para mim pode ser uma casinha lá na serra, de forma muito rústica, de forma muito simples, com poucos recursos, mas está envolto da minha família. E a felicidade para você pode ser estar no meio de um monte de pessoas, numa balada lá no Japão, em volta de um monte de gente desconhecido. Então a visão de felicidade, ela é muito particular. Então a visão do Pondé, ele traz a seguinte reflexão: quais qualidades e características podem fazer parte de uma vida feliz? Porque as características e qualidades para mim são diferentes das características e qualidades para você. Então, o primeiro ponto do Pondé é a autorreflexão. Então, na visão do Pondé, ele traz experimentar a misericórdia e possibilidade de perdoar pessoas. Isso traz felicidade. Ter consciência da culpa e de que você também erra e precisa de perdão. Qual desses três conceitos mais faz sentido para você como felicidade? A capacidade de reconhecer em si mesmo a impossibilidade da plenitude e a possibilidade da perfeição e do bem absoluto? Ou a felicidade é fruto da normatividade da vida em sociedade, do respeito às regras e de um certo resto de constante insatisfação?
Ou encontrar sentido na vida, encontrar sentido no que se faz, encontrar sentido nas pessoas com quem está. Então, a visão do Pondé, ela é mais reflexiva, ela é mais introspectiva, analisar a si mesmo. O que traz felicidade para você? É a capacidade de reconhecer em si mesmo a impossibilidade da plenitude? É a felicidade normativa de se viver em sociedade e respeitar as regras? Ou é encontrar sentido na vida? É encontrar sentido no que se faz? É encontrar sentido nas pessoas que você está? E aí o Pondé traz uma frase bastante interessante que diz o seguinte: tenho a impressão de que a nossa época ficará marcada como sendo a época em que mais se mentiu na face da terra. Muitas vezes dizemos que estamos felizes sem estarmos felizes. Muitas vezes fingimos ou mentimos uma felicidade que não temos para o bem maior, para não nos indispor. Mas muitas vezes nós vivemos uma superficialidade da felicidade. Como você está? Estou bem. Mas muitas vezes você não está bem. Muitas vezes você não está feliz. Muitas vezes você está com a sensação de que você não se encaixa naquele lugar, aquela sensação de incompletude, aquela sensação de incompreensão, e você muitas vezes diz que está tudo bem e mente para poder ser aceito, para poder estar no meio daquelas pessoas, para poder se sentir pertencente, mas você não está feliz naquele lugar. Então o Pondé traz a ideia de que essa época que vivemos é a época em que mais se mentiu sobre felicidade, sobre o que, se você está feliz ou não, se você sabe o que é felicidade para você, se o que te faz feliz é o que realmente você faz, é o que realmente você expõe, ou se você mente para si mesmo ou mente para os outros dizendo que está feliz sem estar feliz, ou acreditando que a felicidade é algo que no final das contas não é a felicidade para você, mas é a felicidade do outro, é você estar sendo antagonista na vida de outro em vez de estar sendo protagonista na sua própria vida. E na visão de Pondé, pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes, porque a felicidade ela não é perfeita. A sua felicidade vai incomodar a vida de alguém. E para isso você tem que ser corajoso para ser feliz. Por isso que pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes, porque não existe a perfeição na visão de Pondé. O que faz você sempre ter um mal-estar é o fato de que, para conseguir viver em sociedade, você tem que reprimir certos desejos que nascem e brotam em você, porque você é um ser desejante. Exatamente o que a gente acabou de comentar, o que nós acabamos de conversar. Estar feliz pode incomodar o outro. Então, muitas vezes nos tornamos infelizes para sermos aceitos e no meio dessa sociedade. E para isso nós reprimimos o nosso desejo. Então, a experiência de autenticidade, ser capaz de viver aquilo que sentimos, o desejo de viver, de ser capaz de lidar com as tensões que essa busca causa. Então, ser feliz, buscar essa felicidade, pode causar essa sensação de tensão em outras pessoas, porque ser feliz pode incomodar outras pessoas. E será que você é corajoso o suficiente para buscar essa felicidade, mesmo buscando a tensão no meio em que você vive? Felicidade está associada a você poder viver paixões associadas à coragem. Essa foi a visão de Pondé. Trazendo a visão de Karnal, a visão do Karnal é uma visão mais espiritualizada. Ele traz passagens da Bíblia, ele traz o Evangelho de Mateus no capítulo 5, 6 e 7 e a ideia do desapego. A visão de felicidade do Karnal traz a seguinte reflexão. Lentamente também fui percebendo que nem tudo que eu conquistava, nem tudo que eu atingia era suficiente para me deixar plenamente feliz. Porque sempre você está em busca de mais. Então ele traz no livro, Karnal, um exemplo de uma escrivaninha que ele sempre quis ter. Ele falou que toda a adolescência, toda a vida dele, na casa dos pais dele, ele sempre quis ter
uma escrivaninha para ele. E que quando ele conseguiu comprar a escrivaninha do jeito que ele queria, do formato que ele queria, do material que ele queria, aquela escrivaninha trouxe muita felicidade para ele. Mas essa felicidade foi momentânea. Porque a felicidade que é baseada no adquirir bens, depois que você adquire esse bem, essa felicidade passa. E você quer atingir, quer comprar uma outra coisa, e quer comprar uma outra coisa, e começa a ter novos desejos para que aquela felicidade ela seja atingida. Será que a felicidade ela não está mais no anseio de buscar algo do que da concretização em si? Será que a nossa felicidade ela está mais em buscar do que o alcançar? Será que a nossa felicidade está mais no anseio do percurso que eu faço até conseguir conquistar algo, do que no conquistar em si, do que na concretização em si? Então a visão do Karnal traz essa reflexão. Onde a felicidade não está, segundo Karnal? Olha que interessante. Ele traz a visão de ter uma fé muito intensa, que a felicidade não está em você não acreditar. Buscar o conhecimento acima de tudo, que a ignorância é onde a felicidade não está. Ele traz a visão da sexualidade, de você ter a coragem de colocar essa sua sexualidade para fora, quem você realmente é. E nas conquistas materiais, ela não está nas conquistas materiais. Porque à medida que você conquista, aquela felicidade passa e você quer conquistar outras coisas. Do que você já teve falta no passado, mas hoje você tem e o valoriza muito, sendo feliz, usufruindo disso. O que você desejou na tua infância ter, que você nunca teve e que hoje você tem e valoriza muito por ter conseguido alcançar isso? O que você queria ter no seu passado, te faltou no teu passado e que hoje você tem e valoriza muito ter isso? Quando eu morava com os meus pais, eu sempre desejei ter um banheiro dentro do meu quarto, ou seja, ter uma suíte. E todas as casas que meus pais olhavam para comprar, porque nós moramos em muitas casas, porque meu pai é militar, eu sempre queria ter um banheiro no meu quarto e nunca tive, enquanto eu morei com os meus pais. Então, quando eu me casei, eu fui comprar minha casa, a prioridade, não importa como é essa casa, mas ela precisa ter um banheiro dentro do meu quarto. E hoje eu sou extremamente feliz. E essa felicidade não passou, mesmo eu já morando na minha casa há mais de 5 anos, tendo um banheiro no meu quarto. Então, quando você deseja muito algo, algo que te faltou no teu passado, e você alcança aquilo, você valoriza muito isso, você usufrui muito disso. Você faz um exame diário de consciência? Você faz uma autoanálise, ainda na visão de Karnal? As pessoas que me amam são ótimas. As que me odeiam também são ótimas, porque ambas estão falando do seu sentimento e não do meu. Olha o quão importante é essa frase. O sentimento do outro é do outro. Nós não temos como intervir nisso. Então, muitas vezes eu vejo pessoas em sofrimentos homéricos porque não agradaram os outros, porque não satisfizeram o desejo do outro, porque estão incomodando o outro. O que, que o outro vai pensar de mim? O que, que vão pensar de mim se eu disser isso? O que, que vão pensar de mim se eu fizer aquilo? O que o outro sente é do outro, não é meu. Eu não tenho domínio sobre o que o outro pensa. Então a felicidade, muitas vezes, está em se libertar do sentimento do outro, do pensamento do outro. Muitas vezes nós estamos sofrendo por conta do outro, mas o outro muitas vezes nem está pensando naquilo. Isso é só da nossa mente, é só do nosso pensamento. Então a felicidade também está em nos libertar do pensamento do outro, do sentimento do outro. A tranquilidade de não deixar que a minha felicidade dependa da opinião alheia e sim apenas do meu exame diário de consciência. Isso é libertador. Isso é libertador a partir do momento que a tranquilidade da minha felicidade não depende da opinião alheia, eu me liberto disso, isso não me faz sofrer mais. Isso é libertador. Quando se aprende isso, se encontra a felicidade. Essa é a minha visão. Não é mais a visão de Karnal, não é mais a visão de Cortella, nem a visão de Pondé. É a minha visão.
quando se alcança a liberdade de ser você mesmo e não mais se preocupar, se ocupar previamente com a opinião do outro, com a opinião alheia, com o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo sobre você, você encontra a felicidade, a essência da felicidade, porque você vai ser livre, você vai ser você mesmo. E o poder das redes sociais na felicidade. Muito se fala sobre o quanto se é feliz nas redes sociais. Todos no Facebook são permanentemente felizes. Ser feliz é tão obrigatório que ninguém pensa em ser feliz, mas apenas em aparecer feliz. Então, cuidado com isso, muito cuidado, porque é uma felicidade de comercial de televisão. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos percalços, os nossos problemas, e não vamos comparar nossa vida com a vida do outro, porque nós não calçamos o sapato do outro, nós não tivemos o passado do outro, nós temos a nossa vida, o nosso passado, a nossa história, as nossas experiências, e não tem como a gente comparar a vida do outro com a nossa vida. Então, as vidas de redes sociais traz muita comparação, então cuidado, porque isso traz infelicidade, isso não traz felicidade. E aí, na visão da monja Coé, ela traz a felicidade como a ausência da infelicidade. A felicidade é a ausência da infelicidade. É que eu já fui infeliz e hoje eu sou feliz. Então, quem já foi infeliz sabe o que é a ausência da felicidade e busca por ela, busca pela felicidade. O sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. Você decide permanecer triste, você decide permanecer infeliz, você pode decidir, não, eu vou buscar pela felicidade, é uma decisão, você toma essa decisão. Permanecer no estado de infelicidade é uma decisão. Em que momento podemos estar cultivando o sofrimento sem nos darmos conta disso? O sofrimento puxa sofrimento, a angústia puxa angústia, a mágoa puxa mágoa, e você vai se nutrindo de sentimentos ruins. Quando você vê, você está no estado de depressão, você está no estado um estado deprimido e vai cada vez se afundando mais. Então, que a nossa mente ela seja uma ilha para ser cultivada, ideias boas, sentimentos bons, coisas boas. Então se rodeie de pessoas boas, se rodeie de pessoas que vão te ajudar a cultivar a felicidade. E ainda na visão de Karnal, felicidade é um exercício, nunca uma meta. É algo constante, estou constantemente exercitando a felicidade e não um objetivo a se chegar. É uma prática, é uma decisão. Consciência e conhecimento aumentam a felicidade, aumentam a capacidade de ser receptivo à felicidade. E aí, depois de trazer a visão dos 4 autores, eu trago a seguinte reflexão. Qual é o seu conceito pessoal de felicidade? Depois de ter assistido esse vídeo, depois de você ter parado para refletir, qual é o seu conceito atual de felicidade? O que é felicidade para você? Escreve, coloca na sua agenda, coloca no seu diário, coloca num pedaço de papel e lê esse papel sobre o que é felicidade para você sempre que você estiver deprimido. Que aí você vai ver o que é felicidade para você e isso vai te dar ânimo, isso vai trazer, vai resgatar a sua essência, vai trazer quem você é, vai trazer o que é felicidade para você. E é quando você tá no meio de uma chuva de problemas, no meio de uma distração, no meio de uma dificuldade, você lê o que é felicidade para você e diz: se felicidade para mim é a minha família, eu tenho a minha família comigo. Então eu sou completamente feliz, independente daquela circunstância. E aí a conclusão que eu trago dessa leitura é: pensem livremente, pensem sem barreiras, pensem com alegria, transformem-se a partir desse pensamento. Não aceitem nada que não seja essa libertação. Rompam com o discurso da servidão voluntária. Então, seja ativo no pensar, não aceite qualquer pensamento dos outros. Tenha você a criticidade dos seus pensamentos. E isso vai fazer com que você se liberte e seja mais feliz.
Muito obrigada por ter ficado comigo até agora, até o final. Eu agradeço esse momento que passamos juntos. Espero que o vídeo tenha trazido algumas reflexões interessantes para você. Nos vemos no próximo vídeo e até breve. Tchau, tchau.